Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo vai ser uma sequência de alguns vídeos. Por quê? Porque eu vou trazer para você as 10 dores do concurseiro, da concurseira, e eu vou trazer soluções que podem te ajudar a resolver essas dores, esses conflitos que acontecem quando a gente está estudando. Então, já que você já está por aqui, aproveita, se inscreve no canal, clica para ativar as notificações, comenta, compartilha, diz que gostou, porque para você não custa nada e para mim significa muito. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Então, já me segue nas minhas redes sociais e bora pro vídeo. Então, vamos começar aqui com a dor número 1, que é a falta de tempo. O que a gente mais reclama quando a gente está estudando para concurso? Primeiro é a falta de tempo para conciliar todas as coisas da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem família, a gente às vezes tem ou o esposo, ou o namorado, ou a namorada, ou a gente tem filhos, ou a gente tem amigos, a gente quer sair, a gente precisa malhar, a gente precisa fazer uma dieta, comer saudável para poder melhorar a cognição, a gente precisa um monte de coisa e a gente fica como? Meu Deus, isso mais me estressa. Apesar de eu saber tudo que eu preciso, eu fico extremamente estressado. Mas você não precisa e eu agora vou te dar algumas dicas de como resolver tudo isso. A primeira coisa que eu vou dizer para você, tentando te trazer uma solução que possa te ajudar estabeleça um cronograma de estudo que seja realista. O que é, Jaque, um cronograma de estudo realista? É o cronograma que se encaixa com a sua rotina, certo? Você tem uma rotina estabelecida, você tem coisas que você precisa fazer, então você já sabe aquelas coisas, então você vai colocar um cronograma realista. Você não vai colocar para você estudar 8 horas por dia se você tem que trabalhar, se você precisa exercitar, se você precisa comer, se você precisa tantas outras coisas, se você tem família, se você cuida da sua casa, não dá. Já que mas se não for assim, eu não vou passar nunca. Mentira! Pessoas que estudam uma carga horária muito tranquila de horas passam, sim, e eu posso te provar isso. Mas você vai fazer ainda outras coisas para te ajudar a resolver esse problema. Uma das coisas que você pode fazer, além de fazer o cronograma que seja adaptado à sua realidade, aquilo que você pode listar as coisas que você faz, porque você vai prestar atenção e vai descobrir que tem coisas que você faz e que são desnecessárias. Ou porque elas realmente são desnecessárias, ou porque você pode delegar essas coisas para outra pessoa que não seja você a fazer. Outras coisas também que você pode descobrir que elas não são totalmente desnecessárias, mas você está gastando muito tempo com elas e esse tempo pode ser reduzido. Então, um cronograma realista com a sua rotina, observar as coisas que são desnecessárias e eliminar ou delegar coisas que não sejam estritamente necessário que você faça e reduzir o tempo que às vezes a gente gasta com coisas que a gente vê que não precisa daquele tempo todo. Então, vamos aí passando para a última dica que eu dou para você aproveite os momentos ociosos. Eu chamo isso de tempos de oportunidade, já que eu não tenho momento ocioso. Tem. Vai por mim, começa a listar tudo que você faz que você vai ver. Por exemplo, se você usa o ônibus, você pode simplesmente ouvir uma aula, porque, obviamente, você vai usar esse momento para as revisões. Então, você vai ouvir ali uma aula. Por exemplo, não só um tempo de deslocamento de ônibus, mas de carro também dá para ouvir. No ônibus ainda dá para assistir uma videoaula, certo? No momento que você está esperando para ser atendido em algum lugar, numa consulta ou algum problema que você vai resolver, sim, esse tempo você pode fazer ali questões no seu celular ou de novo ouvir ou assistir ali com fone de ouvido. Aproveite os tempos ociosos. Eu tenho uma aluna que ela resolveu considerar tempo ocioso também quando ela estava fazendo algumas atividades. Então, ela tinha as horas dela de estudar, mas ela pegava para revisar no momento em que ela estava lavando louça, no momento em que ela estava arrumando a casa, no momento em que ela estava fazendo alguma comida. Nossa, Jaque, mas será que não é muito estressante? Que tal você tentar
Essa minha aluna não achou estressante e ela conseguiu revisar muita coisa e conseguiu aumentar o percentual de acertos dela usando esses tempos para revisar as disciplinas que ela já havia estudado. Então você pode tentar também, ok? Então agora vamos passar para a segunda dor. A segunda dor é a dificuldade que a gente encontra em priorizar. Por quê? Porque os conteúdos dos concursos são muito extensos. É tudo muito, né? E a gente fica sufocada no meio daquele muito. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu já passei por isso. Então, a gente tá ali sufocado porque a gente não sabe como priorizar. E qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é ler o edital. O edital, ele vai te dar muitas dicas de como você pode priorizar. Por quê? Ele vai te dizer, tem editais que costumam dizer o número de questões que vão vir daquela disciplina. O edital tem o conteúdo e você vai ver o conteúdo, a quantidade de coisas que você tem para estudar em cada disciplina. O edital vai te dizer se tem peso, como que vai ser calculada a nota daquela prova. O edital vai te ajudar a direcionar os seus esforços. E isso é muito importante. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo para te ajudar a resolver essa questão é você fazer um plano de estudo estratégico. Já que, por favor, o que é um plano de estudo estratégico? A primeira coisa, a estratégia tem muita coisa, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir em partes. Você vai fragmentar esse estudo, sim. Você vai fazer ali as suas metas semanais ou diárias, porém de forma fragmentada, né? Você não vai passar dos seus limites, porque não vai adiantar, porque você não vai render. E isso vai também te deixar estressado. Na verdade, esse é o motivo pelo qual você está aqui nesse vídeo. Então, você vai fragmentar os seus estudos com metas diárias e semanais. Dividindo esse conteúdo, você vai procurar começar a alternar os assuntos que você tem mais dificuldade com assuntos que você tem menos dificuldade, né? Você vai procurar priorizar também os assuntos que têm maior peso em prova. Assim, você vê que já começa a diluir, né, aquele conteúdo gigante, fragmentado de forma estratégica. Você consegue traçar um caminho para que aquilo não seja um peso tão grande para você, porque agora você já sabe o que fazer e já sabe como começar ou como dar continuidade onde você já está. E lembrando, gente, o material tem que ser um material confiável, um material atualizado, um material que realmente você possa ter certeza que você não vai perder o seu tempo estudando, tá bem? A terceira dor é a pressão e a ansiedade. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de falhar, a gente se sente cobrado às vezes por familiares, infelizmente isso acontece. A gente também se autocobra e nessa autocobrança a gente acaba trazendo um peso tão grande que isso toma conta do nosso coração, do nosso emocional e da nossa capacidade de aprendizado e também de memorização, de retenção de conteúdo. Então, realmente é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que já estudou um dia para concurso, que estuda, já sentiu isso, esse peso essa ansiedade, o medo do fracasso, a cobrança e tantas outras coisas mais que envolvem esse momento quando a gente está estudando. Um fato que a gente precisa observar, cada um se conhece, é se realmente eu não estou, num primeiro momento, precisando de uma ajuda médica, né? De uma ajuda médica, às vezes de medicamentos, e isso eu aconselho você a não aceitar esse tipo de conselho de ninguém que não seja um profissional especializado para esse assunto, ok? Se não for um caso de médico, aí sim eu posso te dar algumas dicas. E tem muito a ver com a primeira dor lá atrás que eu falei hoje aqui. Está intimamente ligada com metas alcançáveis. A gente precisa colocar o foco, quando a gente está estudando, não no resultado prova, no resultado aprovação. A gente precisa colocar o foco no progresso.
Então, hoje eu tô num tempo que eu estudava direito constitucional, acertava 40%, 50%, direito administrativo 20%, 30%, e aí eu fui caminhando, agora eu já acerto 50, 60, 70, 80. Então, o foco é no progresso. Certo? Se a gente coloca o foco no progresso, a gente vai ver que quando o resultado chegar, que é aquela coisa tão esperada, que é a aprovação, ele vai vir de uma forma que você, putz, chegou, sabe? Aconteceu. Por quê? Porque o seu foco não era no resultado, mas no progresso para alcançar o resultado. Gente, pode não parecer, mas experimenta. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua vida. Você observar o seu resultado. Jaque, mas e se eu começar a passar 1, 2 semanas e não progredir? Veja bem, você tem apenas uma parte da coisa para resolver. Não é um mundo inteiro de coisas para resolver. E mesmo os problemas vão ficar mais fáceis, porque os problemas vão estar também fragmentados. Olha, eu estou com lacunas em português, lacunas em raciocínio lógico, lacunas em processo penal, direito penal. Eu vou vendo aquelas lacunas semanalmente, de forma fragmentada, e eu vou resolvendo passo a passo, porque se eu colocar o foco no resultado, eu vou ter um monte de coisa para resolver de uma só vez, e isso ninguém aguenta. Por isso que é melhor fazer dessa forma, é a minha sugestão para você. E o nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por assistir. Se você quer a parte 2, comenta aqui embaixo. Fala, Jaque, sim, eu quero a parte 2. Se você quiser me dizer qual é a sua dor, quem sabe eu não posso te ajudar, coloca a sua dor aí nos comentários. Se você tem um amigo, uma amiga, encaminha esse vídeo para eles, compartilha, não custa nada para você e para mim é muito importante. Mas eu agradeço mais uma vez você estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Deixa seu like, me segue lá nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.